Adiante. Bom, pessoal, então, bom dia de novo. O seminário hoje é do Pedro Pereira. Ele vai falar para a gente sobre fase assintótica em ciclos limites hiperbólicos assintoticamente estáveis. Vai lá, Pedro. Oi, gente, bom dia. Meu seminário, então, vai ser sobre esse assunto que eu acabei esbarrando aí quando eu estava estudando para o mestrado, e eu achei interessante o suficiente para fazer um paralelo aí e ver melhor o que acontece. Então, eu vou começar o seminário, basicamente, definindo alguns termos aí que estão aí no título, né, porque é um monte de palavra aí, um monte de definição. Mas vocês vão ver que, no fundo, essas coisas são sobre estão falando sobre uma coisa que é interessante visualmente, mesmo sem muita definição aí. Então, a gente começa falando bom, só estabelecendo que a gente vai falar de um sistema aí, uma equação diferencial, né? Você tem um campo vetorial aí de classe C1, num RN. A gente vai parar para olhar casos específicos, mas, em geral, a gente está olhando para um RN aí. E aí, toda a situação, a gente vai estar pensando nesse campo vetorial C1 aí, x' igual a f de x. E a gente já estabelece também que a gente vai usar φ com esse t em cima para fluxo, né? Então, o t dando o tempo aí que eu percorri no fluxo. E a gente vai sempre estabelecer que gama maiúsculo vai ser uma órbita, e ela vai ser ômega periódica aí do fluxo, né? Então, sempre pensar numa órbita periódica com período dado por ômega aí, fixo. E a gente define, com isso tudo na cabeça, a gente vai definir o que é essa tal de fase assintótica. Então, dado um ponto aí no nosso espaço, ele vai ter, lembrando, a gente tem a nossa órbita gama aí, periódica. Esse ponto vai ter fase assintótica com respeito a essa órbita, se existir um ponto na órbita, tal que o limite da diferença dos fluxos aí, né, tende a zero. Ou seja, se você pegar o fluxo começando em Q e o fluxo começando em P, lembrando, P é um ponto que está na órbita, você andar para frente ou para trás, né, mas a gente vai sempre tratar aqui com o tempo andando para frente para ficar mais fácil. Esses pontos se aproximam aí. Então, você está falando que esses fluxos estão tendendo a ser a mesma coisa aí, no infinito, né? E aí a gente fala que o ponto Q está em fase com P. Então é interessante a ideia. A ideia é você ter uma órbita periódica, os pontos estão ali fazendo ciclos, né? E eles, depois de um tempo, eles voltam para o mesmo lugar, né? Do tempo ômega lá. E aí a gente está vendo pontos próximos dessa órbita e está querendo ver o que acontece, né? Se um ponto próximo dessa órbita, se ele se aproxima da órbita, e mais do que isso, se ele se aproxima da órbita em um ponto específico, né? Se o comportamento de um ponto próximo da órbita vai estar em fase com o comportamento do ponto na órbita, né? Ou se essas coisas são mais malucas aí. Então, a ideia é essa, é ver se a gente, perto dessa órbita, a gente consegue aproximar o comportamento por um comportamento da órbita. Essa que é a lógica. Então, quando isso acontece, a gente fala que o Q está em fase com o ponto P aí, da órbita. E aí a pergunta que a gente vai querer responder é que condições a gente pode encontrar para garantir aí que qualquer ponto perto da órbita está em fase com o ponto da órbita, ou seja, que o comportamento é parecido com algum ponto da órbita, né? E apesar de, assim, a gente saber que a gente sabe condições simples que fazem o ponto se aproximar da órbita, isso não é suficiente para que o comportamento do ponto se aproxime ao comportamento de algum ponto da órbita. Ele pode se aproximar da órbita sem nunca escolher um ponto específico ali. Ele fica sambando ali em volta da órbita, a gente vai ver. E aí, para encontrar uma possível resposta para tal pergunta, a gente vai parar e focar nessas órbitas periódicas que a gente vai chamar de hiperbólicas assintoticamente estáveis, né? São duas coisas aí distintas, né? São duas definições distintas, mas que, enfim, as duas vão ser. A gente vai precisar de tudo isso para fazer um resultado forte aí. Então, primeiro a gente começa dizendo que quando que a órbita é estável. Então, a órbita gama é estável. Se você pega uma vizinhança da órbita, né? E aí você consegue uma vizinhança menor ainda, né? Normalmente, dentro dessa vizinhança U, você consegue uma vizinhança V, tal que todo ponto que começa em V nunca sai de U, né? Dali para frente, né?
Então, indo para o futuro. Então, conforme eu pego um ponto ali suficientemente próximo da gama, ele vai sempre no futuro estar próximo, quão próximo quanto eu queira aí da órbita. Não necessariamente ele se aproxima, né? O limite dele é a órbita, mas ele está sempre preso nessa vizinhança U em volta da órbita gama. E é isso que é uma órbita estável. Você consegue prender pontos aí em volta dela. Mais forte ainda é ser assintoticamente estável, que aí, além de ser estável, ela tem que ser estável e você consegue uma vizinhança dessa órbita que todo ponto dessa vizinhança aí V vai tender para a órbita mesmo. Então, não só ele vai ficar preso perto, ele vai chegar cada vez mais perto, né? No infinito, ele encontra a órbita, basicamente. Então, a gente vai olhar sempre órbitas assintoticamente estáveis aí, não só estáveis, né? Então, isso vai ser uma condição. Então, a gente consegue uma vizinhança que todo ponto dessa vizinhança da órbita vai se aproximar da órbita aí conforme o tempo passa. E aí, a outra definição era a hiperbolicidade, né? Então, a órbita vai ser hiperbólica. E aí tem algumas definições diferentes, mas eu vou adotar uma que vai ajudar a gente aqui. Enfim, é mais fácil de pensar nela. A órbita vai ser hiperbólica se você pegar um ponto da órbita, passar uma seção se você conseguir um ponto, conseguir uma seção transversal a esse ponto, né? Seção transversal ali, inclusive está escrito transversal, peço desculpa aí. Você conseguir essa seção transversal, e aí o que vai acontecer é que o mapa de Poincaré, né, que vai estar definido aí nessa órbita periódica, nessa seção transversal específica, vai ser hiperbólico, né? O ponto P vai ser um ponto fixo hiperbólico aí, né? Desse mapa de Poincaré. Então, basicamente, o comportamento aí, tirando a parte de dar a volta, né? Ele é um comportamento de ponto fixo hiperbólico aí. Beleza. E aí a gente vai pedir essas três coisas, né? Lembrando, né, que na verdade duas ou três, né? A gente vai pedir que ela seja hiperbólica e assintoticamente estável ao mesmo tempo. Então tá, então é desse tipo de órbita que a gente vai falar. E aí para falar do resultado, eu vou apresentar dois resultados, assim, pré-resultados que a gente vai precisar aqui, que são muito interessantes por si só, mas que aqui eles vão ser mais uma ferramenta para a gente. Então, é como se fosse um teorema de variedade estável aí, só que para sistemas não autônomos, né? Um tipo de sistema não autônomo. Então, você tem aí basicamente, o que você tinha, né? Imagina que você tem um sistema linear, x' igual a ax, né? E aí a gente sabe que, assim, você pega os autovalores dessa matriz A e você consegue separar eles aí em duas classes e você vai conseguir subespaço estável e instável aí, isso assumindo que essa matriz é hiperbólica e tal. Você consegue dois subespaços aí importantes para o seu sistema, né? Do sistema x' igual a x. Só que aqui a gente vai jogar isso um pouquinho mais para, né, generalizar um pouquinho essa ideia aí de subespaço estável e instável. Que é o que? A gente vai ter, além do x' igual a x, a gente vai ter uma perturbação, né? A gente vai ter esse GTX no sistema 2 aí. Então, é um sistema linear com uma perturbação pequena, né? Mas essa perturbação, ela depende do tempo, né? Então, é um campo que é não autônomo, mas depende do tempo de maneira periódica, né? Então, vai ter um período T aí. Então, o que você está falando pega esse sistema que era um sistema linear, mas você deu uma perturbada com uma função, um campo T periódico aí, não autônomo. E aí, essas condições de cima são mais para dizer que é pequeno, né? Que a derivada é pequena, etc. Perto ali do ponto fixo. E aí, se você pegar o ponto que antes era um ponto de equilíbrio, o zero, né? Você pegar a dimensão, né, do subespaço estável que tinha da matriz A, então você tinha lá um subespaço estável. Quando você coloca essa perturbação, você continua tendo uma coisa parecida. Você vai ter uma variedade C1 com a mesma dimensão do subespaço estável, ou seja, dimensão que a gente chamou de K aí, e que vai ser basicamente uma variedade estável, né? Ela vai conter o ponto fixo ali e vai as soluções, né, desse sistema 2 aí, né,
vão se aproximar do zero aí quando o t vai para infinito. Né? Então, apesar de não ser mais um espaço linear, você consegue ainda uma variedade, né? É como se você perturbasse esse espaço linear. E, além de tudo, ele vai ser tangente ao ao subespaço estável que você tinha no sistema linear sem perturbar. Né? Então, é como se você realmente pegasse um subespaço linear e desse uma entortada ali, e aí continua valendo as coisas que você tinha de subespaço estável. Beleza? Então, esse teorema, esse lema aqui vai ser bastante importante para a gente lá na frente, para a gente concluir o resultado que a gente quer. Mas só para ficar esse ferramental na cabeça, né? Eu não vou, acho que não vale a pena se atentar aos detalhes, não vale a pena nem tentar demonstrar, que a demonstração é por aproximação sucessiva e é bastante longa, mas a ideia é bastante interessante aí. Você ter essa variedade estável, né? Essa variedade onde todo mundo se aproxima do seu ponto fixo aí no futuro, né? Beleza. E um outro teorema que a gente vai utilizar, que é uma. Bom, a gente pode dizer que ele faz parte até de uma teoria, de modo geral, que existe uma teoria em volta desse resultado aí, é o teorema que a gente chama de teorema de Floquet, que é basicamente você tem uma função que ela é um sistema que ele não ele depende do tempo de forma periódica. Então, você tem uma função matricial que é periódica, né? E aí você vai ter esse sistema x' igual a de t x. Então é quase um sistema linear, mas a sua matriz depende do tempo de forma periódica ali. E aí o que você faz é que, se você pegar uma matriz solução fundamental desse sistema, você vai conseguir escrever ela de um jeito específico, escrever ela como o produto de uma função periódica, que é essa p de t, e uma exponencial, aí uma solução de sistema linear. Por que isso é importante, né? Basicamente, por que dizer que existe essa forma de escrever a matriz solução da 3 é importante? Porque basicamente você está falando é que esse sistema 3, a menos de uma transformação de variável periódica, que é essa que eu coloquei aqui embaixo, yc p-1 de tx, esse sistema vai ser um sistema linear autônomo, né? A hora que você faz essa mudança de variável periódica. Então, é uma coisa mais geral, que você não está pegando um sistema linear, está pegando um sistema em que a matriz ali do sistema depende do tempo, então ele não é autônomo, e ele vai ser periódico, a gente pede que ele seja periódico, e a gente consegue transformar ele num sistema autônomo com uma transformação de variáveis periódica aí. Isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente está falando de coisas que estão perto de uma órbita periódica, né? Então a gente vai conseguir um campo que depois de uma volta, né, que a hora que eu dou uma volta na minha órbita, ele cicla, né, ele volta a ser o que era. Então, isso vai ser muito importante para a gente transformar, a gente pegar o nosso campo e transformar numa coisa que a gente consegue estudar, que são os sistemas lineares aí. Beleza? Então, esses dois resultados vão ser mega importantes aí depois para concluir alguma coisa. Então, ficar na cabeça, principalmente, essa transformação de variável periódica aí, que vai simplificar muito o nosso problema, basicamente. Então, tá. Com essas duas coisas aí, né, na caixa de ferramenta, a gente consegue avançar. E a gente agora dá uma limitada para o caso R2, para ficar mais fácil até de enxergar, e simplifica um pouco a demonstração. Depois eu vou falar um pouco da demonstração do caso geral, mas vamos olhar o caso R2 primeiro, porque é mais fácil de entender o que está acontecendo, né? Até porque um ciclo limite a gente normalmente imagina no R2 mesmo. Então você tem aí o seu ciclo limite, ele tem período ômega, e ele é hiperbólico assintoticamente estável, né? Que nem a gente está falando desde o começo. E o sistema x' igual a f de x lá, campo vetorial C1. E aí, para cada. O resultado que a gente tem que é bem forte, né? Para cada ponto da sua órbita, vai existir uma variedade C1, que tem dimensão, no caso aqui, n-1 é 1, certo? Né? Então, uma curva, uma variedade de dimensão 1, satisfazendo três coisas bem legais, né? Então, primeiro que no ponto P dessa órbita, essa variedade MSP passa pelo ponto P, né? Então, ela é uma variedade que passa pelo ponto P da órbita.
todo ponto dessa variedade, que é uma variedade unidimensional, está em fase com P. E a sua variedade intercepta transversalmente a órbita gama. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, que é um resultado bem forte, é se eu limitar para órbitas hiperbólicas astrologicamente estáveis e pegar um ponto qualquer da órbita, vai ter não só um ponto, né, mas vão ter uma variedade, uma curva de pontos que corta essa órbita e que está em fase com esse ponto P. Inclusive o ponto P, né? O ponto P está claramente em fase com ele mesmo. Então, eu estou basicamente pegando a minha órbita e aí cortando ela em cada ponto por uma curvinha e dizendo que todos os pontos dessa curvinha estão em fase com o ponto da órbita, né? Então, é bastante forte mesmo. O resultado meio que nesse caso, dá uma imagem muito forte aí do que está acontecendo, né? Geometricamente falando. Essa é a proposição que a gente vai provar e que eu achei, que eu estava estudando uma coisa completamente diferente, para ser sincero, e que eu achei muito, muito, muito interessante. Por isso que eu resolvi fazer esse seminário. Você consegue ver, e aí a gente vai chegar num corolário disso aqui que é bem legal mesmo, assim, que é bastante inesperado até. Então, vamos tentar demonstrar esse teorema aí. Então, basicamente, a gente vai demonstrar que existe essa variedade MSP aí para cada ponto, né? Aí o que você faz, né? Qual que é o procedimento? Você pega um ponto da órbita, P, qualquer, e pega um ponto P-til que está perto aí do P, né? A gente não sabe direito, mas é uma vizinhança de P, você está pegando um ponto P-til aí, só para imaginar o que a gente está fazendo. E aí você define essa quantidade Y de S aí, que é a diferença dos fluxos, ou seja, você anda em cima da órbita com o ponto P e você você flui o ponto P-til também, faz a diferença, né? Então você está estudando a diferença, você começa a ver o que acontece com a diferença entre esses dois fluxos. Aí quando você deriva a sua Y e usa, né, basicamente o que é o fluxo de uma equação diferencial, você vai chegar à conclusão que o seu Y satisfaz a equação diferencial que está embaixo, ou seja, Y' é ASY mais H de SY, né? Onde AS é a derivada do campo, né? No ponto φSP. E H é essa função que está ali embaixo, que basicamente vai ser a nossa perturbação, fazer o papel da nossa perturbação da linearidade. Então aqui a gente obteve o quê? A gente obteve uma equação diferencial que ela é quase, né? Ela tem uma perturbação ali de uma parte linear, uma perturbação que a gente vai ver que é controlada, é pequena, e a parte linear em si não é constante, é um AS, e que aí aparece o teorema de Floquet, ele é periódico, ele depende de S de maneira periódica, porque é a derivada do campo num ponto de uma órbita periódica. E aí, cada vez que o S, né, soma ômega nesse S, você volta para o mesmo ponto ali, porque a órbita é periódica. Então, a gente caiu num sistema muito parecido com o que a teoria de Floquet trabalha, só que com uma perturbação. Por isso, aqueles dois resultados no começo que a gente viu. Então, a gente vai fazer uma coisa de cada vez e meio que deixar esse sistema mais comportado. Então, a primeira coisa que a gente faz é usar o teorema de Floquet para dizer que, assim, vai existir uma mudança de variável periódica que vai transformar esse sistema em que a matriz que multiplica o y ali, né, a parte linear, periódica, vai transformar em uma constante. Então, agora a gente basicamente pega um sistema constante, mas com uma mudança de variável periódica. Então, a gente define esse ZS aí, e aí o ZS vai satisfazer um sistema Z', BZ, né? Desculpa, faltou ali colocar o Z aqui na frente do B. BZ mais GSZ, ou seja, ele é um sistema linear perturbado, né? E essa B sendo uma matriz constante agora. E aí o que vai acontecer é que agora que a gente chegou nesse tipo de sistema, a gente consegue aplicar o lema 1, que era aquele da variedade estável para sistemas perturbados. Então a gente aplica o lema 1, e aí, usando a forma por isso que eu restringi para o caso 2, com a forma de Liouville, já dá aqui para a gente que os autovalores da B vão ser 1 e um alto valor que vai ser negativo, porque a órbita é hiperbólica,
Então, que é essa integral do traço aí. Então, com a forma de Liouville, a gente já consegue saber quais são os autovalores dessa matriz B, né? E isso, para a gente, vai meio que matar o problema, porque a gente vai saber como deveriam ser, qual a dimensão, né, das variedades estáveis que a gente consegue garantir que existem. Então, transformando o sistema num sistema linear perturbado e observando que essa matriz B vai ter um autovalor negativo e um autovalor igual a 1 aí, a gente chega à conclusão que vai existir essa variedade e que a dimensão dessa variedade vai ser 1 mesmo, porque a dimensão do subespaço estável seria 1, que é a dimensão correspondente a esse gama aí, alto valor negativo. Então a gente aplica primeiro o teorema de Floquet, depois o que a gente chama de lema 1, e obtém uma variedade. E aí a gente simplesmente define a variedade que a gente quer somando o P, né, nessa variedade que a gente obteve, porque o lema 1 trata, ali a gente transladou tudo para o zero. Aqui a gente está num ponto P qualquer, então a nossa variedade a gente só precisa trasladar ela de volta lá para o ponto que a gente está tratando, e pronto, a gente conclui a demonstração do nosso resultado. Então você vê que assim, com aqueles dois resultados, a demonstração fica relativamente curta e compreensível, né? É basicamente pegar um sistema que é esse sistema aqui do Y, que é meio complexo, meio chatinho de mexer, e fazendo transformações até virar uma coisa que a gente consegue lidar, né? Melhor. E aí a gente provou, então, esse resultado, né? E aí agora a gente começa a analisar o que isso quer dizer, de fato, né? O que esse resultado dá pra gente. Então, primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né? Vamos voltar aqui para o resultado para a gente olhar. O que eu estou falando é que então, eu tenho minha órbita periódica, e aí em cada ponto eu estou construindo uma curva que corta esse ponto da órbita periódica transversalmente e que tem uma propriedade, essa curvinha que eu estou construindo aí transversal. A propriedade é que todo ponto tem um comportamento que vai tender para o comportamento do ponto P ali da órbita. Né? Um comportamento muito parecido, ou seja, está em fase com o ponto P. Se eu fiz isso para cada ponto da órbita, é como se eu estivesse pegando uma vizinhança dessa órbita e dividindo ela em várias folhas, né? Que para cada ponto eu estou construindo essa curva. Então, o que eu estou fazendo é essa vizinhança dois-dimensional da órbita aí, eu estou separando ela em várias folhinhas de dimensão 1, cada uma associada a um ponto da órbita. E aí, isso, né, depois que isso aparece meio que naturalmente, a gente traz aqui uma definição que é bem mais ampla, mas que se aplica perfeitamente para esse caso, né? Que é uma definição de foliação. Então, basicamente eu estou dizendo aqui o que eu fiz, né? O que esse resultado me permitiu foi foliar uma vizinhança da minha órbita com folhas que têm propriedades muito, muito importantes, propriedade da fase, né? De ter a mesma fase, né? Então, aqui eu trago a definição, que é uma definição super ampla de foliação, que é você tem uma variedade diferenciável, dimensão n qualquer, e o que vai ser uma foliação CR p-dimensional dessa variedade, né? Vai ser você decompor essa m em várias subvariedades conexas disjuntas, então você folhas, né? Você corta você pega uma variedade grande, com uma dimensão grande, e divide em várias folhas menores, né? Que são todas disjuntas e conexas, e aí a propriedade que tem que ser para ser chamada de folha é, em cada ponto da sua variedade, você consegue um sistema de coordenadas local, tal que cada folha ali perto, ela é basicamente, no sistema de coordenadas, vista como um subespaço ali do RN, né, das suas coordenadas, né? Então, basicamente, aqui vai ter um desenho para mostrar melhor o que acontece, né? Mas ali, imagina que sua variedade está ali no canto, e aí o seu ponto A, você tem essas folhas vermelhas aí. Então você está pegando sua variedade e está dividindo ela em várias folhas menores, de dimensão 1, né? E aí o que vai acontecer? Por que elas são folhas? Elas são conexas, são disjuntas, e a hora que você faz um sistema de coordenadas aí, que eu chamei de X aí, o que vai acontecer é que você vai pegar aquela vizinhança azul e levar na vizinhança azul da direita, em que cada curvinha vermelha vira simplesmente um plano ali, né? Um hiperplano, sei lá. Né?
um x, sei lá, as últimas n menos p coordenadas igual a constante. É isso que a gente Mas, quer. Pedro, no caso Oi. do seu ciclo limite lá, como exatamente fica essas folhas? O que é esse conjuntinho verde aí no seu Eu conjunto? vou, eu vou mostrar melhor aqui um desenho daqui a pouco para ficar mais fácil do que acontece no caso da órbita, porque aqui é foliação de modo geral, né? Então, o que vai acontecer no caso da órbita, acho que aqui está o desenho, né? Então, o que vai, eu vou para o desenho, depois eu volto para a proposição. É mais ou menos isso daí, ó. Você tem um ponto P, e aí o que vai acontecer é que em volta desse ponto P tem essa curvinha vermelha, que é uma folha da vizinhança, de uma vizinhança de gama. Então, a ideia é pegar a sua órbita gama, pegar uma vizinhança dela grossa, né, de dimensão 2, e aí você separar isso em várias folhinhas vermelhas. E essas folhinhas vermelhas têm a propriedade de estar em fase com o ponto P, que é onde essa curva vermelha cruza a órbita gama. Então aqui o desenho dá uma boa ajudada. Te respondeu? Não, beleza, beleza. Aí, o que é interessante de tudo isso, né? Então a gente fez basicamente o que está nesse desenho aí. Só que para todos os pontos, né? Eu não desenhei vários pontos porque começou a ficar poluído o desenho. Mas a ideia é pensar que a gente está fazendo isso para todos os pontos. Para todos os pontos a gente vai ter uma curvinha, a gente consegue ver essa curvinha vermelha aí. Umas são maiores, outras são menores, porque é um resultado local, né? Mas o que a gente consegue é folhear tudo, né? Toda essa vizinhança de gama. Consegue pelo menos uma vizinhança, um tubo aí em volta de gama, que a gente consegue desenhar várias curvinhas que estão todas elas em fase com o ponto que elas cruzam ali. E aí, o que isso dá de primeiro resultado importante para a gente, né? Depois que a gente tem isso? Que se você pegar, então, né? Que é isso que eu estava falando. Você pegar uma vizinhança, você vai existir, né? Se você pegar, vai existir essa vizinhança pequena, você consegue ir diminuindo o tubo em volta do gama, né? Conforme eu vou diminuindo esse tubo, uma hora chega em que a minha vizinhança V é tão pequena que eu consigo folhear ela inteira, né? Então ela fica inteirinha folheada. Eu não, não preciso me preocupar com porque aqui faltou, né? A minha curva não chega até ali. Se eu pegar uma V pequena, a curva chega e cobre todo mundo ali. E aí, essas curvas, né, que folheiam aí a minha variedade, a minha vizinhança V, né, que seria a minha variedade, então vai ser essa vizinhança tubo aí. Essas folhas que estão folheando a minha variedade V, elas cruzam a órbita gama uma única vez, né? Isso tem que ser, porque os pontos estão em fase. E o que é mais interessante é que a gente meio que tira diretamente aí que essas folhas, que essa folhação vai ser invariante pelo fluxo. Ou seja, que é o que está aqui no desenho. Se eu pego qualquer ponto de uma dessas folhas aí, então eu peguei ali a folha do ponto P, pego um ponto qualquer e ando para frente um tempo t, ela vai cair na folha do ponto que é o φ t de p, né? Então isso sempre tem que acontecer por estarem todas em fase com o ponto da órbita, porque senão você teria problema, né? Se você caísse numa folha diferente, ele não estaria mais em fase, né? Então isso é um resultado assim que é meio geométrico mesmo e que é super interessante, né? Está dizendo assim, consigo uma vizinhança da minha órbita gama, consigo dividir ela em várias curvinhas e eu sei, por exemplo, se eu comecei numa curvinha, a hora que eu ando, né, um tempo para frente, eu vou cair na curvinha que é andar, eu vou andar a curvinha inteira para frente e cair na outra, né? Então basicamente estou falando isso. A minha curva inteira vai andando e deformando até cair na curva lá na frente, né? Não tem nenhum ponto que escapa essa lógica aí. A curva inteira vai ser transportada na outra curva. Isso é bem interessante para o que a gente consegue dizer do ponto de vista geométrico aí do comportamento, né, de soluções em volta de órbitas, que é o que está falando aqui nessa proposição 2, né? Então, a proposição 2 é basicamente isso, e acho que a demonstração é basicamente olhar que o contrário seria absurdo, né? Que a gente está pegando um ponto que está em fase e está levando um ponto que não está em fase, mas com o mesmo ponto, aí dá problema. E aí essa folhação, que a gente chama de folhação invariante pelo fluxo, ela vai dar alguns resultados legais aí, bem curiosos aí sobre o comportamento de órbitas. Um deles vai falar, que é o que eu escolhi apresentar aqui, vai falar sobre
isocronismo, basicamente. Ou seja, se você tem uma órbita periódica, a gente vai definir uma coisa que é uma seção transversal isócrona, que é o quê? Né? É uma seção que, a hora que você dá a volta inteira, ela volta nela mesma. Né? Então, você pega um ponto P aí da sua órbita, anda ômega para frente com a curva inteira e, em geral, não necessariamente essa curva vai voltar nela mesma. Em geral, quando você tem um mapa de Poincaré, é, alguns pontos voltam num tempo ômega, outros voltam num tempo diferente, né? Para você voltar para a mesma seção transversal, você precisa fluir tempos diferentes. Essa que é a ideia. Agora, a seção é isócrona quando qualquer ponto da sua seção volta no mesmo tempo nessa mesma seção, né? Que é uma coisa que, a priori, não é garantido. Assim, a gente não tem como saber se isso existe. Em geral, o mapa de Poincaré pede que a gente tenha aquele tempo de atraso lá, né? Para cada ponto. Acho que talvez falar que o tempo de primeiro retorno O para tempo de cada primeiro ponto, retorno. para cada ponto da sessão é igual. Isso. Obrigado, professor. Então, basicamente é isso. A sessão é isócrona quando o tempo de primeiro retorno da sessão é igual para todos os pontos, né? Por isso, isócrona. E aí, a observação é essa, né? Que o mapa de Poincaré sobre uma seção transversal isócrona tem tempo de retorno constante, né? Todos os pontos voltam no mesmo tempo. E o que a gente tem de corolário da proposição que a gente acabou de provar, né? É que se for uma órbita periódica hiperbólica assintoticamente estável, necessariamente qualquer ponto dela admite uma seção transversal isócrona. O que não é trivial, né? Então, se você está falando de uma órbita desse tipo, qualquer ponto dela você consegue desenhar uma seção transversal que é isócrona, ou seja, que todos os pontos têm o mesmo tempo de retorno. E isso é um resultado que eu, pelo menos, achei bastante curioso, porque, em geral, quando a gente vai pensar em mapa de Poincaré, as demonstrações exigem que a gente sempre pense nesse tempo de retorno e acabe tendo que fazer aplicações bem doidas do teorema da função inversa por causa disso, né? Aqui não, aqui a gente consegue dizer, nesse tipo de órbita, todas as coisas que a gente pensa podem ser simplificadas e muito, né? Porque nossa seção transversal, todo mundo volta no mesmo tempo ali. Então, o mapa, né, de Poincaré fica super simples, é simplesmente fluir ao mesmo tempo o nosso ponto ali. Beleza. Então, esse é o resultado mais interessante que eu queria chegar aqui hoje, né? Aí o detalhe é que a gente até agora fez tudo para R2, né? A gente está olhando seções aí no plano, mas nada impede a gente de estender isso para o caso RN. A proposição vale igualzinha, né? Não muda nada. Para cada ponto do seu ciclo limite vai existir essa variedade MSP aí que satisfaz todas as mesmas propriedades que tinham lá em cima, então não mudou nada, o enunciado é o mesmo. A demonstração muda um pouco, porque você não tem mais o teorema de Liouville para... O teorema de Liouville ele não te garante mais, né? A forma de Liouville não te garante mais como são todos os autovalores. Porque no caso de dimensão 2, a gente consegue fazer isso porque um dos autovalores a gente sabe que é óbvio, que é na direção tangente. E ele vale 1, porque, enfim, andar na direção tangente da órbita vai ser fazer nada, né, do ponto de vista de retorno. Agora, o outro é negativo porque ele é o único que sobra. Então, a gente sabe que o produto deles vai ser negativo, a gente sabe que um é 1, então o outro tem que ser negativo. Aqui não. Aqui, para a gente garantir que são todos negativos, a gente precisa usar, basicamente, usar definições e resultados bastante simples de equivalência de definição para falar que se a órbita é assintoticamente estável e hiperbólica, todos os autovalores do mapa de Poincaré vão ser negativos. Então, é isso que essas definições basicamente falam. Só que, no caso 2, a gente nem precisa ficar pensando muito nisso, já sai meio que direto, né? Por isso que eu fiz ele. Então, o que muda aqui, né, é que para obter a matriz B, né, a gente falar que ela só tem autovalor com parte real negativa, a gente vai ter que usar dois resultados, que são basicamente de equivalência de definição aí, que é esses lema 2 e lema 3 aí, né? Então, o lema 2 fala que o conjunto dos autovalores, se você contar com multiplicidade do mapa de Poincaré linearizado de um ponto na órbita, é 1 mais
os autovalores da matriz B lá, né? E o lema 3 fala que ela vai ser assintoticamente estável, a órbita periódica, se só se o ponto fixo do mapa de Poincaré é assintoticamente estável. Então, basicamente, amarrando todas essas definições que a gente tem que a gente está saindo da órbita e falando do mapa de Poincaré, né? Então, tem que amarrar tudo isso com alguns lemas, mas não é nada demais, assim. Ou seja, o que eu estou falando é que isso também vale em RN. A diferença é que, em vez de ser uma curva em volta da sua órbita, vai ser uma variedade de dimensão n-1. Então, se você está em R3, você vai ter sua órbita periódica, e em cada ponto você vai ter um plano, né, uma superfície plana ali, que basicamente faz o que a gente falou, que todo mundo está em fase com o seu ponto ali que cruza. E mesma coisa, você vai conseguir um mapa de Poincaré, uma seção isócrona também, do mesmo jeito. Né? Só que agora a seção tem dimensão 2. E assim por diante. Caso R4, mesma coisa, só que agora as suas variedades têm dimensão 3. E assim por diante. Né? Então isso vale para qualquer N aí, independente de qualquer coisa. O que também é interessante. Né? É legal que o teorema generalize de maneira tão rápida. A única coisa que a gente está amarrando mesmo é como que essa órbita é, né? Ela tem que ser hiperbólica e assintoticamente estável, que é forte, né? Mas, de qualquer modo, a dimensão não importa. E aí, a última coisa que eu queria falar, né? Bom, primeiro que você tem demonstrações alternativas, e isso é interessante. A demonstração que eu fiz, eu acabei fazendo dentro da minha dissertação, mas existem demonstrações alternativas para o mesmo resultado, aí, e cada uma delas segue uma lógica diferente. O resultado acaba sendo o mesmo, mas você tem 3 demonstrações distintas aí, né, basicamente. Algumas com métodos mais geométricos, outras com métodos bastante analíticos, mas você tem 3, pelo menos, demonstrações distintas dessa mesma coisa. Na verdade, por exemplo, o último artigo ali do Ciccone e do Liu, de 2004, ele fala de coisas ainda mais... Ele ainda está falando de fase assintótica, mas ele fala de outras condições mais gerais para que você tenha essa coisa da fase assintótica, né, de ter variedades com fase assintótica. Então, é uma coisa que foi estudada por um tempo. Hoje em dia, acho que não está tão em voga, mas até onde eu consegui ver, né, são artigos mais antigos, mas que teve um boom aí nos anos 70 e 80, e o Ciccone e o Liu meio que retomaram em 2004 aí. Mas é um problema que foi bastante estudado aí, que enfim, tem resultados que dependem das condições que você vai assumir, né? E que a coisa que eu queria trazer é que, assim, por mais que seja natural, né, o resultado, ele não é nada de muito difícil de visualizar, que ele não é tão óbvio, né? Que ele não é uma coisa que obrigatoriamente acontece. E aí, eu trouxe aqui, por exemplo, que o fato da órbita ser simplesmente asintoticamente estável, não ser hiperbólica, não vai ser suficiente. E aí eu trouxe um sistema aí, esse sistema que em coordenadas polares aí, né? Ele, apesar de ser a órbita ser asintoticamente estável, ou seja, existe uma vizinhança dela, onde todos os pontos vão ser atraídos para essa órbita, mas eles vão ser atraídos de forma que eles não estão em fase, ou seja, eles não vão estar em fase com ninguém, eles vão ser atraídos de uma maneira meio maluca. E aí, para ficar mais fácil de entender, eu simulei isso aí no matemática para a gente ver o que acontece, né? Como que é esse comportamento que não é o de seções isócronas, né? O que acontece quando você não tem essas seções isócronas, quando você não tem tudo isso acontecendo? E aí eu vou pedir licença aqui, eu vou apresentar o vídeo que eu fiz. Então aqui tem que ser Espera aí. Vou colocar ele na tela mesmo e apresentar a tela, que eu acho que fica mais fácil. Vocês estão vendo aí Sim, estamos vendo matemática. É um vídeo. Isso. Então eu vou dar um play aqui, e aí vocês observem que no ponto 1,0 tem um pontinho preto, e no ponto ali um pouquinho para frente tem um outro pontinho preto que eles começam meio que alinhados, tá vendo? E aí o que vai acontecer com o tempo é que o ponto vai se aproximar da órbita amarela, que é a órbita periódica, esse ponto que está fora dela, vai cada vez chegar mais perto, mas não de maneira que ele esteja em fase. Né? Então vamos ver basicamente o que acontece. Então ele começa a circular, mas parece que sempre ele vai atrasando com relação à fase, né? A fase dele vai sempre atrasando, ele vai sempre meio que distanciando do outro ponto, de modo que ele
cada vez que ele volta para o mesmo lugar, ele está numa variedade diferente, ele não está na mesma variedade, na mesma seção transversal, né? Então, mas vejam que ele está sim se aproximando da órbita amarela, né? Se você for avançando o tempo aqui, o que acontece é que cada vez mais ele vai atrasando, né? Cada vez mais ele vai atrasando. Ele nunca vai entrar em fase com ninguém, né? Qualquer outro ponto da sua órbita amarela vai seguir mais ou menos essa velocidade constante aí, né? Então, o que está acontecendo é que ele está em cada momento perto de alguém, mas ele não, e aí no final ele está perto da órbita amarela, mas ele nunca está, o comportamento dele nunca está se aproximando de um cara em específico, de um comportamento de alguém específico. Então a solução, apesar de ser uma solução que aproxima a solução periódica amarela, é uma solução que tem um comportamento qualitativo de certo modo distinto, né? Porque ele não vai estar em fase, né? Isso tem aplicações aí interessantes, né, em sistemas, né? Você não, porque às vezes é meio natural achar que o comportamento vai ser parecido só porque ele está se aproximando da órbita. Isso não necessariamente é verdade, né? Então, conforme o tempo vai passando, você vê que ele já está quase que meia volta atrasado aí. E assim vai continuar. E se eu continuasse esse vídeo infinitamente, uma hora ele ia voltar a ficar perto do ponto preto inicial lá, depois ele ia ficar atrasado de novo e assim por diante. Ele nunca ia entrar em fase com ninguém. Inclusive, o atraso dele é bem constante. Beleza? Vou voltar aqui para a guia. Acho que deu para ver onde que pode dar problema, né? Que é importante, às vezes, quando a gente tem um resultado, ver o que não acontece também, né? Porque quando ele não acontece, o que é. Então, esse aqui é o sistema que eu tinha colocado lá no matemática e a gente viu que a solução ela não tem essa coisa da fase. Basicamente era isso que eu queria mostrar. Eu não consegui nada mais profundo. Eu acho que esse artigo do Ciccone e do Liu tem coisas mais avançadas, mas ainda é um assunto que, assim, o que eu apresentei é bem estabelecido. De resto, tem coisas meio acontecendo ainda, né? Não tem uma coisa definitiva sobre toda essa coisa de fase assintótica. Mas esse resultado que eu apresentei é o mais fechadinho desse assunto, né? Então, aqui são as referências que eu utilizei. O Ciccone tem um livro, depois tem esse artigo que eu falei de 2004, que eles estão falando de fase assintótica, que inclusive chama Revisitada, né? Porque ela teve esse boom nos anos 70, 80 e eles estão revisitando aí. Esse artigo do Guggenheimer está falando de... Ele é bem interessante porque ele já é um artigo de aplicações mesmo, aplicações industriais ou em sistemas que descrevem a natureza. Ele está respondendo alguns biólogos sobre essas perguntas de fase, porque os biólogos estavam querendo entender se alguns comportamentos de equilíbrio de população, se a gente poderia dizer que as populações teriam, né, você saber se a população vai entrar em fase com alguém do ciclo limite é importante, porque você se aproxima, né? Fala, eu não sei, não é exatamente o meu ciclo limite, mas é parecido o comportamento. Agora, se você está fora de fase, você não sabe o que esperar, né? Em 2020, como vai ser a população de grilo? Você não sabe o que dizer, porque não necessariamente você está em fase com o que você conseguiu calcular ali, que seria uma órbita periódica. Então, esse artigo é bem interessante, esse de 75. Aí tem o livro do Hale, que ele demonstra, mas é um livro mesmo, está lá no meio, é um resultado, uma das coisas de que ele fala, né? Uma referência de foliações, Sotomayor para coisa de órbitas e definições de órbitas, etc. E esse livro do Teschl, que tem muitos resultados basicamente a caixa de ferramenta que a gente utilizou aí para provar as coisas, né? Então, obrigado, gente, pela atenção e é isso. Muito bom. Vamos agradecer o Pedro, então, né? Perguntas, comentários? Ô, Pedro, volta no anunciado do teorema lá de principal que você demonstrou aí. Esse aqui para caso geral? Não, pode ser o para a dimensão 2 mesmo. Você comenta lá que estabilidade assintótica não é condição suficiente, né? Assim,
aquele exemplo, me parece que ele perde regularidade, né? Quando você tem aquele módulo ali na história. Tem alguma coisa a ver com isso? Por que não funciona no outro caso? Na verdade, ele nem perde muito a regularidade, porque na parte de fora da órbita, aquele módulo, ele está lá só para falar que eu vou decrescer, né? Que eu estou puxando o ponto. Mas na parte de fora da órbita, aquilo lá é bem regular, é um polinômio bem... É que eu queria que ela fosse assintoticamente estável, então, para a parte de dentro, eu aumento o R, para a parte de fora, eu diminuo o R. Mas é só ali na pontinha que eu teria um problema. Então, acho que não vai ser isso que vai estragar tudo. É mais a questão de não ser hiperbólico mesmo. Ah, entendi. Não sei hiperbólico. Porque você fala que um dos últimos comentários que você fez, que fala que então é esperado. Na verdade, assim, surpreendente para mim é esse resultado que você apresenta, porque para mim o esperado é que não fosse mesmo, porque quando você resolve via parametrização mesmo, se você resolve a órbita, em geral a parametrização da órbita periódica ela é via seno e cosseno, porque ela é periódica. Já a parametrização da órbita que está fora, em geral, ela tem um teixo exponencial. Então, quando você manda t para infinito, assim, a exponencial, ou ela aumenta muito, ou ela diminui muito, né, muito rápido. Então, o esperado, eu sempre achei que, quando a gente vê a figurinha da órbita enrolando infinitamente ali na órbita periódica, né, ela enrola rápido demais, ou ela enrola devagar demais. Inclusive, quando você chutar um exemplo aleatório aí, parece que é isso que acontece. Uhum. Bastante surpreso que existam esses casos onde o ponto acompanhe de perto ali, né, o ponto na órbita periódica. Então, eu também fiquei bastante surpreso quando eu vi. Quando você vai pensar em desenho, é muito difícil pensar das coisas acontecendo fora de fase, né? Porque você vê duas coisas acontecendo, você meio que o cérebro faz acompanhar. Agora, foi muito difícil para mim conseguir visualizar um exemplo onde essas coisas não funcionam, mas que de fato todo mundo está indo para dentro, todo mundo está indo para dentro da órbita. Por isso que eu falei que à primeira vista pode parecer que o resultado ele não está dizendo nada, mas a hora que você olha mesmo casos mais gerais, você vê que tem muito exemplo disso falhando, né? Tem algum tipo de análise, por exemplo, quando você, mesmo no caso de dimensão maior, onde você tem esse MS aí, uma variedade, bom, no C basicamente é o mesmo, né? Só que você troca N-1, às vezes por 2. N-1 pode ser 1 ou não. Então, assim, esse MS, ele não é invariante pela dinâmica, né? Ou ele não precisa ser invariante pela dinâmica. Ele acaba sendo se você pega bem próximo ali do... A foliação é invariante, né? O MS não é uma variedade invariante. Não. A foliação é invariante, exatamente. Ele em si é altamente não invariante, né? Ele tá sempre... Na verdade, você calcula em um, você vai para o outro, né? Isso. Mas, assim, quando você compara os dois, o ponto é como se fosse tipo uma tratora, alguma coisa assim, porque a órbita é a tratora, né? Pensando assim, se você pegar duas folhas dessas assim, e olhar uma e a outra, elas têm mais ou menos os mesmos elementos, né? Tem mais ou menos a mesma coisa. Já que uma é levada pelo fluxo na outra. Mas é levada mantendo algum elemento dinâmico? Acho que não, né? Basicamente ele dá um shrink. Ele vai encolhendo. Porque cada vez que ele dá a volta, o mapa de Poincaré faz ele encolher, né, a vizinhança, porque ele é hiperbólico e todos os autovalores são negativos. Quer dizer, no mapa de Poincaré são menores que 1. Então você vai sempre encolhendo a vizinhança. Então sua curvinha vai meio que afunilando conforme você percorre. Não, beleza. Eu tenho uns comentários. Ô, Pedro, assim, só para comentar, né, esse resultado é muito interessante e ele é um resultado técnico, né? É um resultado que ajuda a gente a fazer conta, porque, igual o Ricardo estava falando, quando você quer estudar o mapa de Poincaré, mesmo em casos que são muito bem controlados e conhecidas soluções, por exemplo, em casos não perturbados,
para você descobrir tempo de voo ou tempo de primeiro retorno, você sempre tem que resolver. Nunca dá para fazer. Porque você sempre cai, no mínimo, em equações que são transcendentes. Então, não dá para... Nunca consegue explicitar mesmo. E a sessão de Poincaré, quando a gente vai trabalhar formalmente aí com os modelos de primeiro retorno, são meio que arbitrárias, né? Vamos considerar uma sessão de Poincaré. E esse resultado fala, existe uma sessão de Poincaré onde o mapa de primeiro retorno, ou o tempo de primeiro retorno, é muito bem controlado, né? Então, você joga todo o problema que a gente tinha quando você vai aplicar esse tipo e estudar os problemas, você joga toda a complicação que apareceria no mapa de primeiro retorno, se você precisar fazer expansão em série do mapa de Poincaré, etc., que apareceria as derivadas do tempo de retorno, você joga todo esse problema na seção transversal, né? E trabalha com um mapa de primeiro retorno muito trivial, que é aplicar φ no tempo t, que é o P ou o ômega, que você está chamando em P, né? Então, essa proposição aí o Pedro comentou, é um pedacinho da dissertação, na verdade é um lema técnico, né, que a gente precisou para abordar outros problemas, né? E daí o Pedro, investigando as referências, encontrou que, de fato, isso foi um problema considerado e estudado, e tem questões em aberto ainda sobre isso, e essa questão da hiperbolicidade, quais são as condições mínimas para existir sessões isócronas desse tipo, é um desses problemas que, bom, não vou falar para vocês que está super na moda estudar, mas que tem coisa a ser feita ainda. Na verdade, tem o exemplo de... um dos artigos que você mostrou lá de aplicação na biologia, um que eu conhecia é o do... Tem um artigo do Stephen Strogatz também, em que ele aborda, e ele cita esse resultado. É do Guggenheimer, é um artigo do Guggenheimer. O Guggenheimer tem trabalhado muito em aplicações em biologia. Essas coisas eu lembro de ter visto no artigo dele, mais ou menos esse era o comentário que ele fazia, né, que você queria estudar dinâmica populacional e às vezes você não queria estar em cima do ciclo limite. Então, quando você estava pertinho, você tinha problemas em estudar comportamento a longo prazo, justamente porque não tinha esse sincronismo de fase que ele chamava lá. Parece que é uma ferramenta muito boa para estudar essas coisas aplicadas. Eu gostei muito, achei muito legal esse artigo por causa dessa aproximação, né? Ele, na verdade, é uma resposta a um artigo de um outro matemático que fez as perguntas, e o Guggenheimer foi lá e falou, vou responder com o que nós já temos aqui na teoria de sistemas dinâmicos. Então, foi meio que assim, estou apresentando para você uma vitória dos sistemas dinâmicos. Aqui a gente já tem as coisas prontas, é só aplicar, aqui a gente chega nesses resultados. Uma vitória do seguinte tipo, não funciona. Uma vitória em admitir a derrota. Não vá por esse caminho. Isso não funciona. Pedro, e só uma pergunta, por exemplo, no caso no plano, tanto faz se a coisa é assintoticamente estável ou hiperbólica instável, porque, sei lá, se multiplica por -1, vai continuar existindo a foliação aí, né, de fase aí. Quando você sobe a dimensão, existem coisas mais interessantes, que é, por exemplo, o Sela, né, que é comportamento meio que híbrido aí, você tem direções estável e instável. Pelo que você leu aí, existe alguma esperança em encontrar esse tipo de foliação para órbitas periódicas, por exemplo, do tipo Sela? Olha, eu acho que existe. Assim, o método que isso é feito, porque essas 3 demonstrações que eu trouxe têm métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. O método que eu particularmente estudei, que acho que não encaixa direito em nenhuma delas, porque eu acabei usando mais essa teoria de Floquet, que não aparece muito. O pessoal não usava a teoria de Floquet para resolver isso. Usava muito o mapa de Poincaré mesmo, né? Você estudar a geometria desse mapa de primeiro retorno, etc. Alguma coisa desse tipo. Então, assim, os métodos mudam bastante, né? A teoria de Floquet, eu não me lembro de ter visto ninguém usando diretamente, assim, essa mudança de variável periódica, etc. Então, o que eu achei interessante foi que, não para estudar isso especificamente, né? Para estudar órbitas periódicas, é claro, mas para estudar esse problema de órbitas periódicas eu não encontrei. O que dá mais trabalho, né, seria olhar esse lema aqui, né? Esse.
O que acontece, né, o lema... Aqui ele não limita que todo o subespaço estável seja tudo, né? Ele não limita isso. Se você tiver um subespaço estável menor, né, você tem lá a dimensão 3, mas o subespaço estável tem dimensão 1 só. Você ainda consegue uma variedade de dimensão 1 que é estável. Então, eu acho que por esse caminho seria possível, por exemplo, se você tem lá em R4, e aí você tem uma órbita que tem uma direção que aproxima, outra direção que repele e outra central. Eu imagino que você consiga uma foliação de uma direção que aproxima, uma que repele e a outra fica em dúvida. Eu imagino que tudo isso vai se repetir, não vai ter muita dificuldade em repetir os mesmos argumentos. E isso em qualquer uma das demonstrações lá. Acho que você consegue meio que generalizar mais isso, se você não pegar ela sendo assintoticamente estável, né? Pegar sendo hiperbólica, mas estudar o caso em que você tem outras direções, aí você tem negativo, positivo, enfim, uma combinação do jeito que você quiser. Eu acho que dá sim para generalizar. Legal. Seria interessante, é um problema interessante, é bem bonito, né? Uhum. Legal, Pedro. Obrigado. Mais perguntas, comentários? Muito bom. Então, vamos agradecer ao Pedro de novo. Isso aí, continuamos semana que vem. Espero que vocês tenham ou aproveitado bem o Dia das Crianças ou que aproveitem o Dia dos Professores. Uma das duas datas comemorativas você certamente se enquadra aí nessa semana. Então, bom, Dia dos Professores não é feriado, né? Então, devia ser, né? Pô, a gente merecia um feriado.